mas é Internacional que foi meio mole, coisa e tal. Vou falar uma coisa pra você, uma vitória gigante, entendeu? No gigante da Beira-Rio. Aí, tá mais perto que você, apresenteiro. Uma Porque é vitória o Jorge gigante. Igor, né? Ah, tá Aí você tá certo. comparando laranja com banana, não tem nada a ver. Entendeu? O cara é outro patamar. Pá, gol! Arboleda de novo, hein? Arboleda. Bom na bola aérea, né? E aí, ô senhores, já é um São Paulo que tem que começar a entender outros caminhos nesse brasileiro? Porque a gente sempre falou, né? Ah, é um time que numa dessa vai levando o brasileiro, mas dá uma focada nas Copas porque é onde tem mais possibilidade. Numa dessa aí, ó, já tá o quê? Em quinto? Oitavo. E melhorou por quê? São Paulo, Oitavo. é? O quinto é o Mirassol. E o São Paulo melhorou por quê? Trocou o treino. Aê, seu Jorge! A pergunta do Vitor Lopes é fácil de responder. O São Paulo, nesse momento, está 10 pontos à frente do primeiro time da zona de rebaixamento, que é o Santos, e 4 pontos atrás do último time do G4. Então mudou. Claro, a conta agora é lá pra cima. A conta é Mas no na minha mínimo cabeça, Libertadores. essa boa arrancada no brasileiro te possibilita ir pras Copas mais tranquilo. E mais Com confiante também. certeza, com certeza. Porque em termos de elenco, eu acho que São Paulo não vai brigar em todas as frentes. Não tem como. Não tem como. Não tem E- como. e- Mesmo e não dá- completo, ia ser difícil. E não dá pra correr o risco, acho que essa lição de 2024 tem que ser aprendida por todo mundo, o risco que o Atlético Mineiro correu do ano passado, Exatamente. que teve sucesso nas Copas e quase caiu no Campeonato Brasileiro. Você precisa competir no Brasileiro, até porque, se você tá pensando em vaga de Libertadores e tal, o Brasileiro é uma frente, é uma vaga de Libertadores que tá em disputa. Se você joga Exatamente. fora e você cai nas Copas, você fica sem nada. Mas Foi por isso- exatamente o que aconteceu com o Galo ano por passado. isso, Copa por é o isso, título, né? Título é por isso Claro. que eu acho que pro São Paulo, o mundo ideal era se manter ali oitavo, sétimo e brigar nas Copas. isso aí. Caiu nas Copas, você tá em oitavo, sétimo, você dá um Você gás tá no no bolo. brasileiro, você tá no bolo. Então, esse é o mundo ideal pro São Paulo. Agora, o ponto pra mim é o time dá uma guinada com o Crespo muito pela questão física. Acho que fisicamente o São Paulo tá muito competitivo. O time mudou. Mundial pode ter ajudado, né? Não, Recuperou, sim, né? sim. Mas eu até falar um pouco disso. O time mudou a forma de marcar. A exigência física hoje é maior. E ele não tá podendo rodar muito o elenco. Se olhar pro elenco, pro banco do São Paulo ontem, tinha o Tapia e o Pablo Maia, que são profissionais, e o resto é tudo jogador em transição. Henrique Carmo, Então, Mike. mas coisa que o Zubeldia não usava. A base do São Mas Paulo. o Crespo não tá usando também. Mas O Crespo tá tão no usando banco, bem. né? O Crespo tá usando menos do Sim. que o Zubeldia, Não inclusive. sei se menos, mas pelo menos ele levaram pra banco, né? Menos, porque o Zubeldia chegou no momento que ele não tinha o que fazer. Ele tinha que usar. Só que assim, eu até ia falar um pouco disso, né? Eu acho que até a questão do São Paulo, essa mudança da maneira de como marcar. O São Paulo hoje é um time que marca individualmente, por encaixe. Encaixou. E o que é a marcação individual? Mano, é o que a gente jogava na rua. Cada um pega o seu e vai até o final. E essa é uma maneira de jogar que ela foi muito comum no futebol brasileiro, sul-americano, durante muito tempo. Na saída de anos 90 para anos 2000, vem o conceito de marcar o espaço, de marcar por zona, que é quando você... A sua referência de marcar passa a não ser o jogador, passa a ser o espaço. Quando você marca individual, qual que é a referência? Vai com o Se cara tá até o nós fim. 2 contra 2, eu vou marcar você e você é meu e acabou. Quando a gente vai marcar 2 contra 2 por espaço, esse lado direito aqui é meu e o lado esquerdo aqui é do Vitor. Então, o São Paulo, ele volta a jogar num jeito que ficou em desuso ali no começo dos anos 2000 até 2013, 14, 15, mas que é uma maneira de jogar, por exemplo, que o Bielsa joga, que o Cuca gosta muito de fazer, que o Abel Ferreira tem feito muitas vezes também no Palmeiras. E aí eu acho que é legal falar um pouco sobre como é cíclico o futebol, né? A figura do segundo atacante tinha sumido e voltou. A marcação individual, por encaixe, era algo que, pô, até eu, como comentarista, uns 4, 5 anos atrás, via treinador fazendo, isso é muito antigo, isso não existe mais, olha como a gente muda também até de opinião. E, cara, o São Paulo é um time que compete muito, cara. Ontem foi um jogo que foi muito pouco jogado, mas foi um jogo de muito duelo, de muita intensidade dos dois lados, e o São Paulo conseguiu se sobressair. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Com o elenco que o São Paulo tem, com o tanto de baixa que o São Paulo tem, até quando ele vai conseguir manter essa corda esticada? A minha questão com o São Paulo de ter calma para analisar o São Paulo até onde o São Paulo pode ir é muito em cima disso. Esse tipo de jogo exige muito fisicamente. E o São Paulo hoje não tem capital de giro para profundidade, rodar né? esse Mas elenco. quantos pontos foi o São Paulo? 25. Aquele campeonato que o São Paulo brigava até 4 rodadas atrás, ele não existe mais pra ele. Acabou esse campeonato. Que era, inclusive tem um moço aqui, Mário Grilo, que chama esse moço aqui, né? Que é meio retardado, né? Ele Dizem falava que é São Paulino, né? que tinha que chegar a 45. Essa conta não existe mais, né? Não. São Paulo não tem mais Tem que risco se preocupar nenhum com de isso, vai rebaixamento. chegar. Acabou. Mas eu não achei que Acabou. tinha, a gente já falou aqui algumas vezes, eu não falei que tinha.
Risco eu não achei que ia Não, mas muita gente fazia essa conta. O São Paulo chegou a ficar na zona do rebaixamento depois da vitória do Sabe Santos. como que chama isso? Contra o Flamengo, no dia seguinte ele pegou o Sabe Red como Bull. se chama isso? Tática Oliver. Mas ele usa muito esse palhaço que trabalha aqui. Ele usa muito essa tática. Sabe o que é Aliás, eu tática quero ver. Oliver? Sabe o que é tática Oliver? Oliver, É. o quê? Não sei se você lembra do Oliver, do teste de fidelidade. lembro. Que ele ficava jogando aqui. Ah, não, eu sou feio. Ah, eu não consigo. Ah, sabe uma tática negativa pra você? É isso. Você precisa de uma aprovação, né? É de uma, isso, é isso. E no Teste de futebol tem muito fidelidade, disso. Essa Cara que foi- tem, por essa exemplo, o cara que tem time bom e fala, ah, não, esse time não vai chegar em lugar nenhum. Não sei o quê. Esse é Tática bom. Oliver. E naquele caso dava certo, né? Porque, aliás, adorava esse programa. Cara, era uma loucura. É muito bom. Ó, agora, Diz que parou Ah, porque meu deu Deus muito do processo, céu. sabia? Ai, João Kleber. Deu muito processo. mas agora é tudo combinado, né? Não, ele deu uma entrevista pro Benji esses dias. É, então, eu João vi que Kleber? tava no Benja. E falando que Não era 90% não era combinado. Jesus. Que deu muito Eu problema. acho que tinha Meu muito, eu Deus. acho que tinha muito de no meio a pessoa se ligar. Aí vai, né? Quer acabar com o casamento? Eu não consegui. Bom, enfim, virou isso aqui, é uma loucura, né? Pra gente fechar aqui o São Paulo e o Internacional, ô, senhores. A Rapaz. gente podia fazer um teste de fidelidade com o seu time aqui no... Podemos fazer, eu podemos fiquei espantado com a nulidade que foi o Internacional em termos ofensivos ontem. Nulidade. Mas o assim. apiteiro foi muito mal, né, Jorge? Nada saía no ataque do Inter. O Valência não marca gol desde abril. São 15 jogos sem marcar um gol. Impressionante. Não tem uma finalização Desde do Valência abril? no jogo. Desde abril. Desde abril. Aí Não tem, complica. com Borré e Valência juntos, foram 7 partidas do Inter, só tem uma vitória, foi no Campeonato Gaúcho. Sim, ataque de riso, o ataque do Internacional ontem. Ofensivamente, se é com isso que o Inter vai tentar a virada do Maracanã, ficou difícil. Ficou bem difícil. Inclusive o Roger, ao admitir isso na coletiva pós-jogo, ele fala que inclusive usar os dois atacantes era pensando em dar um up pra ver se Nada, acabava cara. melhor as jogadas. Pelo contrário, não tinha acabamento, não tinha jogada, não tinha finalização. Ofensivamente, muito pobre a partida do Internacional. O time melhora no segundo tempo, principalmente com a entrada do Carboneiro. Em 5 minutos ele já criou 2 situações, é outro jogador, né? Outro nível de jogador. Wesley entra bem e tal, mas insuficiente para conseguir uma reação contra o São Paulo muito mais sólido, muito mais confiante. Pô, você vai fazer, cara? Quantos times conseguem, né, por um encaixe de calendário, fazer 3 jogos seguidos dentro de casa? O Inter fez 3 jogos seguidos dentro do Beira-Rio e não ganhou nenhum. Perdeu 2 e empatou 1. Sim. Perdeu Verdade, empatou com o Vasco, perdeu pro Fluminense, E o perdeu pro São Vasco Paulo. foi daquele jeito, né? Porque dominado do início do jogo. gol se não da tem- polêmica E a lá, né? expulsão é que abre o caminho pro empate. É isso, cara. o não, Inter é a maior decepção do Campeonato Brasileiro, porque quando a gente fez aquela brincadeira de vamos fazer a nossa classificação aprende. geral, né? Todo mundo colocava pelo menos o Inter em terceiro, cara. Pela janela que não fez. sei se terceiro, mas pelo menos pela vai pra maneira que Libertadores, né? G6 sim, é. Ganhou o Gauchão. né? pela maneira que ganhou também o campeonato, enfim. Eu realmente eu não acho que a decepção é só por conta dos resultados, é por conta de desenvolvimento de jogo mesmo. O time não tá. O time saiu muito do trilho, cara. E assim, as coletivas do Roger era falando isso. De tentando Saiu do achar trilho, tem que saída fazer o quê? pra Então tem que trocar o retomar. treineiro? Saiu do trilho, vai ter que trocar o treineiro se for eliminado? Eu acho que se continuar do jeito que tá, não vai durar muito mais. O Inter tinha uma jogada muito forte que era o escape do Bernabé. A partir do momento em que os adversários entenderam isso, o Inter ficou sem O ano alternativas. do Ele- Bernabé é muito abaixo. Ele foi o melhor lateral esquerdo do ano passado do campeonato. Vocês acham que essa demissão ela pode acontecer antes dos jogos da Libertadores? Pode acontecer na Acho que quarta-feira. pode. Pelo que eu Acho que acompanhei pode. lá da repercussão mesmo? na imprensa gaúcha, se quarta-feira não virar no Maracanã, existe a possibilidade, até porque se Fato quarta-feira tem o jogo com o Fluminense e vai faltar uma semana para começar o confronto contra o Flamengo na Libertadores. Aí você larga o Aí jogo você no final sabe, de semana. você sabe como é que funciona Ó, isso, né? claro Vamos criar que um eu fato sei. novo, vamos criar um E negócio. muitas vezes dá e tal, certo. né? Outras nem tanto. Não Então, pra faria, quarta- não faria, mas não duvido. Pra quarta tá bem pendurado, Roger. No pra caso internacional tem um fator ali, saiu nas páginas de fofoca, Pronto, lá que eu não vem. sei o quanto. Não sei o quanto que isso interfere em campo, cara. Eu não sei. É, Que mas- 4 titulares estariam fazendo, né? Se isso tudo for Aprontando, verdade gente. mesmo, né? Enfim. Imagina você, quanto tempo você tá casado? 25. Se começa a dar algum problema no seu casamento. 25 anos casado, você vai trabalhar da mesma maneira como você Eu vou trabalharia? ligar pra Giovana aqui ao vivo. É. Imagina Então, assim, essa notícia. você tá roubando- 4 integrantes Não, do ela já, Diplac. é Não, verdade. aqui, a notícia é muito. Se Que for você tá verdade, roubando é espaço uma dela. história pra quem é fofoqueiro e eu sou. Mas é aqui só sensacional. tem um fofoqueiro, cara. Uma fofoqueira, que é a Kill. Tem até Ah, a não, vinhetinha. mas eu- Eles querem roubar o lugar dela. Não, Sacanagem. ela E é falou louco sobre porque isso. o Inter Eu sei que ela primeiro falou. fez piada disso É. e depois cobrou mim. Enfim, assim, eu não sei, agora falando sério, eu não sei o quanto que isso interfere também, cara. Porque na isso matéria eram 4 titulares, pô, 4 jogadores abaixo do que podem entregar, eu acho que prejudica o time. Agora,
Pô, mas os caras, Se tá ou não. se for verdade mesmo, que bote errado, meu Deus. E assim, outra coisa que me chamou a atenção ontem, o público muito pequeno no Beira-Rio, tinha 11 Já mil não é de pessoas hoje, no né? Beira-Rio. Com promoção Não, e não é de Me parece, tudo bem, eu sei que tinha ontem um contexto de chuva o dia todo em Porto Alegre, frio e um horário que eu acho péssimo, 8h30 da noite. Eu não mando em horário de jogo, né? TNT Esportes um dia pode muito bem pegar o Brasileirão e marcar jogo domingo, 8h30 da noite. Paulista a gente fez muito, né? Continuarei achando péssimo horário. Então, O Paulista a gente fez muito jogo 8h30. pois é, acho o horário horroroso. Domingo, horroroso. Mas enfim, É pra quem vai sair de casa. tirando, pra- além desse contexto... 13 mil contra o Vasco e 11 mil ontem. Então, e contra o Vasco era 18h30. Não era um horário tão ruim quanto ontem e o público foi praticamente igual. Então o que eu quero dizer, não é só clima e horário de jogo que tá influenciando esse baixo comparecimento. Me parece, assim, um torcedor do Inter descrente nesse momento. O torcedor do Inter, o pós-jogo ontem, teve alguns protestos pro Roger com a bola rolando, algumas vaias e tal, assim. O pós-jogo ontem era silencioso no Beira-Rio. O torcedor, assim, parece ter jogado a toalha e nós estamos em agosto. E é muito cedo pra você jogar a toalha. O Inter tá em 3 competições, gente. O Inter tá na Libertadores ainda. Mas o Inter em agosto, hoje é dia 4, parece clima de fim de feira, cara. Parece que acabou um ano pro Inter. E talvez, né, essa possibilidade de mudança e tal seja também pra mudar um pouco esse astral. Assim, o astral do Inter, ele tá É o no time chão. que não é confiável, cara. Se depende pra fazer um resultado, ixi, é uma loucura. Ação recém-chegado, tentando fixar uma nova forma de jogar. E manteve, mesmo alternando jogadores, esse sistema, com 3 zagueiros, 3 no meio e uma dupla de ataque, desde o Bragantino. O Bragantino marca a volta do Luciano ao time e o São Paulo segue numa série invicta. Às vezes você ganha sem jogar bem, uma bola fortuita, então, até as questões que não existiam antes, a bola parada, foi o caso no jogo contra o Inter, foram 2 gols depois de escanteios, começou a funcionar. E o São Paulo passou a ter uma solidez de resultado e de desempenho. O São Paulo tá jogando bem. Quem tá jogando bem? O São Paulo tá jogando bem. Há algum tempo. Quando começou essa sequência. Acho que tem aí, né, Tironi, a partir do momento que você começa a ganhar com um novo comando, quando as coisas começam a encaixar, uma dose de confiança e de leveza que o Crespo, talvez uma característica dele, que o Zubeldia não tinha, né? O Zubeldia ele se envolvia de tal forma que quando a coisa começou a engripar, acho que ele foi tragando o time e o comando dele juntos. O São Paulo conseguiu, além de tudo, passar por essa primeira sequência com poucos cartões tomados, tinha muitos jogadores pendurados, com a cabeça fria que a gente viu no final do jogo de ontem, quando o Cédric é o lateral racional e o Roger, o técnico do Inter, é o translocado na beira do campo. É uma mostra de como o São Paulo também emocionalmente se estabilizou. E aí eu vou dar um voto de confiança para a torcida. Não a torcida do Inter, a torcida do São Paulo. Ou voto de confiança, não digo, um elogio. Mesmo dividida em relação ao Zubeldia, lá atrás, a torcida do São Paulo não abandonou o time. Ela não abandonou o estádio, ela não xingou o jogador, ela não foi contra, não tocou fogo, ela não invadiu o CT para bater em jogador na fase ruim, né? Então acho que esse é um mérito da torcida do São Paulo recentemente, que continuou esse ano, mesmo com muita gente querendo a saída do Zubeldia, não houve uma oposição ao time. E, em relação ao técnico, é o oposto do Abel e do Felipe Luiz, né? Porque ele não tem jogador. E ele conseguiu, nesse período, tirar mais do time. Então, por isso que o mérito dele, de um time que contrata muito pouco, é ainda mais notável, né? O mérito do Crespo. E ontem, eu acho que o São Paulo também venceu por conta dos nervos, da cabeça do lugar, e também por ter feito uma estratégia diferente dos demais. Na Copa do Brasil, o São Paulo precisou fazer uma estratégia diferente. Contra o Atlético, o São Paulo jogou sem 6 titulares, para priorizar o brasileiro. Não ficou só no discurso, né? Então o time que entrou no Beira-Rio é o time titular, e não o time que jogou contra o Atlético. Agora, Tironi, eu não sei te responder. Agora, sinceramente, eu não sei te responder. Porque o time criou uma distância confortável, minimamente, para a zona de rebaixamento. E quarta-feira tem o mata-mata da volta. Na terça já tem o Atlético Nacional de Medellín. Talvez nessa semana volte a ser como antes. O São Paulo vá com tudo na quarta para tentar se classificar. E no Brasileirão contra o Vitória, ele comece a revisar o time. Porque a gordura arrancada, para não estar próximo da zona de rebaixamento, o Crespo e seus jogadores conseguiram, né?
Danilo. Ó, o Trajano tá levantando o dedo. Trajano, pode falar. Não, só uma perguntinha pro Arnaldo. Eu sei que tem poucos jogadores, que o elenco é curto e tal, mas o nosso elegante Crespo arranjou uma maneira de o time jogar. Tem lugar pro Lucas e Oscar nesse time? Ótima pergunta. Todo Ontem mundo ele tá- não quis responder. Ele não. Essa é uma ótima pergunta, porque ele tem sido perguntado, acho que toda coletiva, né? E aí ele fala, tem que rezar, tem não sei o quê. Porque, na verdade, o Lucas jogou 13 partidas em 2025. Nós estamos em agosto, cara. 13. O time já passou de 41 partidas e jogou 13. Ele não jogou o Brasileirão. O Oscar não jogou o Brasileirão. Jogou um ou outro tempinho. Mas Então, eles aí... voltaram por amor, né, Arnaldo? Juca, eu não vou condenar a conduta profissional deles, não. Não tem nenhum dois de sacanagem, como tem em outros times, né? Isso eu não vou condenar. A questão deles é um limite físico, né? Não é de caráter. Isso eu não posso condenar, porque tem gente que faz de propósito da migué, a gente sabe. Alguns, não é o caso dos dois. Agora, o time se acertou, Trajano, sem os dois, né? Quando você vê o São Paulo jogar, você fala, falta um jogador atrás dos dois atacantes. O São Paulo não tem o Oscar, que poderia ser esse cara, o Lucas, que poderia ser esse cara, o Matheus Alves, que foi vendido, e o Rodriguinho, que começou a ser que quebrou o nariz e arrebentou o beiço. Deram uma... Então, o São Paulo tá jogando sem os 4 meias do início da temporada. Os 4. Aí tá o Alisson meio improvisado, lá, tá se virando. Em tese, Trajano, se algum dos dois estiver são algum dia, o Oscar ou o Lucas, o cara entra no lugar do Alisson e continua a estrutura. Os dois juntos, acho muito difícil. Como já era no ano passado, no começo do ano, desculpa. Juntar os dois, né? E acho que a grande virtude desse novo São Paulo é a saúde, Tirone. E o time com um jogador de média de idade, mais de 30 anos, como o Fortaleza, o São Paulo não vai andar. E o São Paulo hoje tem o Bobadilha, tem o Marcos Antônio, tem os 3 zagueiros, né? Tem mesmo o André Silva. O São Paulo tem saúde para jogar. Com aquele time que estava começando o ano com só 2 abaixo dos 30 anos, ele não ia andar. Esse time não é time de papel, né? E acho que a grande virtude nesse novo time do Crespo é essa nova estrutura com essa dupla de volantes, Bobadilha e Marcos Antônio. Eles viraram os jogadores mais importantes do time. O Marcos Antônio acertou todos os passes ontem, pelo menos no primeiro tempo, né? Acho que são 23 tentativas, 23 passes certos. Impressiona a segurança do time. E isto é tudo responsabilidade do Hernan Crespo. Sem dúvida. E acho que ele deixa no ar uma lição tão antiga como o próprio futebol. É um jogo coletivo. Mesmo com um elenco médio, sem as estrelas, dando confiança, estrutura, organização, o time joga e é capaz de fazer a quina como fez. Claro, quando o Arnaldo diz não tem jogador, eu fico pensando no torcedor do Juventude, do Sport, fala, opa, como do próprio Mirassol. Claro que tem jogador. Mas não tem jogador como o Flamengo tem, como o Palmeiras tem, como o Corinthians tem. E está fazendo a campanha que está fazendo. Porque este jogo é coletivo, senhoras e senhores. É isso. Sem dúvida. Quando eu falo não tem jogador para 3 competições simultâneas. Não, sim. Né? Não tem grandes estrelas, né? Não tem grandes estrelas e não tem quantidade de jogadores, né? Para 3 frentes. Mas está conseguindo de alguma forma se equilibrar aí. Nada garante que quarta-feira o Atlético em crise, o Dair Helman por um fio, empatou com o Paysandu. Nada, o São Paulo ainda não deu essa segurança. Tem jogado bem, conseguiu aqui, mas não é um time completamente, acabou, é o melhor time do Brasil. Não, menos, né? Mas eu acho que esse começo é indiscutivelmente bom do trabalho do Acho que a gente tem que ver o ponto do Crespo agora pra gente ver, no primeiro momento que tropeçar. De repente sofre a virada do Atlético Paranaense, como que vai responder, como vai ser contra o Atlético Nacional. Porque quando o Zubeldia chegou, ele engatou a baita sequência. Por enquanto ele teve a derrota que era que ele perderia, que era contra o Flamengo no Maracanã.
na estreia, Flamengo voando, voltando no Mundial. E a resposta foi rápida, né? Porque perdeu do Flamengo, empatou com o Bragantino. Bem aquela derrota. Isso. Disse que dava graças a Deus por não voltar a jogar com o Flamengo no Maracanã, reconheceu os seus limites. Agora, temos que lembrar, o Atlético Paranaense tem no São Paulo a sua principal caroço na garganta. É verdade. Né? O grande rival fora do Paraná, do Atlético, é o São Paulo. Então, vai ter um clima duro na Arena da Baixada. O problema é que ultimamente os caroços têm matado o Atlético Paranaense de tosse. Preciso fazer um intervalo. Então é o seguinte, intervalo agora na TV, fico aqui trocando figurinha no chat do YouTube, faltando ainda 1000 likes, hein, pra chegar nos 7.500, então corram e a gente já volta, porque não acabou, espera aí que a gente já volta. Muito bem, ó a galera aqui, ó. Ronaldo Vicente, Ferreirinha não pode sair do time para Oscar jogar, é uma afirmação. O Ferreirinha hoje disputa com o André Silva, né? É então, verdade. né? O Ferreirinha, aliás, é uma boa dúvida. Quem vai ser titular na quarta-feira? André Silva ou Ferreirinha? Não sei. Ferreirinha de volta. Um companheiro do Luciano. Antônio Tadeu, parabéns Trajano pela sua manchete sobre o técnico do Mirassol. Fato esse desprezado pela maioria da mídia esportiva. Só se fala no Mirassol, pô. Ué. Foi só um cumprimento, foi só um parabéns, nada demais. Aquela campanha que o Mirassol está fazendo. E o Eu só queria falar da lei do ex, do jogo do São Paulo com o Atlético Paranaense. Porque tem o Allan Kardec lá, ele se cuida, São Paulo. Allan Kardec, Léo Pelé, quem mais? Patrick. 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 Tem, muito.